Saudações mágicas! Pode me chamar de Dona Mari e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso momento Eternos Talks. Olá, aqui é perfeito, tudo bom? Aqui é Rodrigo Ben falando, né? Como disse Dona Mari, sejam bem-vindos ao Eterno Eterno Talks. Talks. Eu gosto do show, né? Mas tudo bem. Hoje vamos falar sobre um assunto, né, que surgiu, digamos assim, né, no dia a dia, né? Nós estamos vindo do, não foi evento, foi É, no Dia das Bruxas, bem no Dia das Bruxas, né? Surgiu um assunto assim, falando, né, nós conversando, e no fim a pessoa se meteu, né? Veio com Kimbanda, a cultura, ela vem cultuar a força do inferno, as forças do as inferno. forças do inferno. Tá, mas antes da gente falar sobre esse negócio de a Quimbanda é o culto às forças infernais, o próprio Ó, o que que a gente tem que fazer? O que que você tem que fazer, Rodrigo? Curtir. Se não for inscrito, se inscreva e compartilhe para mais pessoas, para que cheguem a mais pessoas, porque o assunto é muito importante, tá? Mesmo que nós conversamos assim, mais sem muitas Somos mais descontraídos, sim? descontraídos, né? É muito importante você saber o que exatamente você cultua, né? Ou saber de mais informações, informações corretas ou mais direcionadas. É, e você não perca os nossos conteúdos aqui que estão sendo postados. Nós estamos fazendo, nós estamos se dedicando, nós estamos o quê? Nos dedicando a você que quer se aprofundar mais em assuntos sobre espiritualidade, desenvolvimento mediúnico, tirar suas dúvidas, quebrar tabus sobre umbanda, quimbanda, culto aos orixás, magia, enfim, né? Nós estamos aqui, ó, dedicados, postando vídeos toda a terça, quinta e sábado, às 12 horas. Você vem almoçar, almoço com macumba, almoço com magia. Magia, almoço, almoço mágico, né? Aí vai vir, cada dia vai ter uma. Ativa o sininho para receber as notificações aí e não perder nada do que nós vemos falar, tá Venham bom? almoçar com os bruxos. Yes, mas ó, Rodrigo, deixa que eu vou contar a fofoca. Conta. Eu sou mais profissional nesse negócio de contar a fofoca completa, tá? Você quer uma fofoca? Você está servindo de uma fofoca? Né? Então tá, negócio seguinte. Estávamos nós voltando de um evento escolar, né? Eu, meu marido, esse rapaz que nos fala, e mais nosso filho de 14 anos, voltando de um evento e viemos de Uber. Aí eu achei assim muito legal quando eu entrei no Uber que eu vi ali uma guia de Exu e Pombagira. E aí eu disse, ai, graças a Deus, pelo menos agora, nesse momento, vou ficar, né? Não vai ter músicas e hinos e coisas dentro do Uber até eu chegar em casa, né? Mas daí a gente estava conversando entre nós, eu e o Rodrigo, falando sobre Exu e Pombagira. Eu nem lembro exatamente qual foi o assunto que a gente começou a falar ali sobre Exu e Pombagira. E aí ele falou que aí o Uber se, né, integrou a conversa, dizendo que ele também cultuava Exu e Pombagira. Mas em algum momento, eu não lembro exatamente qual foi a deixa que ele usou para dizer que ele era quimbandeiro, daí ele usou, né, quimbandeiro, então a religião dele é quimbanda, ele era quimbandeiro, e que ele entendia que quem cultuava a quimbanda e cultuava orixá ao mesmo tempo estava fazendo era uma grande palhaçada. Porque Por quê? Porque ele diz que nada a ver você ficar invocando as forças do inferno, dizendo lá na frente dos Exu, abra as portas do inferno, e invocando o ó, e depois se vestir de branco e cultuar o orixá. Eu achei um absurdo, porque ele falou assim, isso é uma palhaçada.
E aí eu disse, bah, daí eu me enfezei, né, gente? Eu me enfezei. Aí eu falei para ele que eu não considerava uma palhaçada. Primeiramente, a maioria dos terreiros que a gente conhece cultua Exu e Pombagira. E também cultua Umbanda e Orixás. A maioria dos terreiros do Brasil funciona assim. Daí ele disse: ah, o que fazem aqui no Brasil é palhaçada, porque o meu culto de Quimbanda é lá, não sei da onde, ele falou que era da África, que era uma família centenária, tinha mais Sim, de 100 anos de tradição, e que eles é que sabiam fazer a Quimbanda. E que aqui no Brasil não sabiam fazer Quimbanda. Daí eu disse: olha, eu vim lá do Rio Grande do Sul, vocês sabem, se vocês não sabem, né? Se vocês estão nos conhecendo agora, nós somos gaúchos, nós moramos em São Paulo, no litoral sul de São Paulo. Mas o nosso sacerdócio todo se deu lá no Rio Grande do Sul, aonde temos mais terreiros do que na própria Bahia. Eu não acho que o batuqueiro, como lá a gente é conhecido, ou o quimbandeiro do Rio Grande do Sul, é melhor, sabe mais ou faz alguma coisa muito melhor do que as outras pessoas. Mas a gente sabe muito bem que a quimbanda é muito forte lá, muito, muito forte. Inclusive tem terreiros que têm só quimbanda também, né, que não cultuam orixás nem nada. Mas daí vir uma pessoa e dizer que é uma palhaçada, aí já vamos ir para um outro lugar, porque a gente sabe nesses 20 anos, eu tenho 20 anos de religião, né? Nesses 20 anos, o quanto Exu e Pombagira já atuou na vida das pessoas, já abriu caminho, já salvou casamento, já salvou de problemas de saúde. Maré Padilha, aqui nesse templo, maioral que é, já fez tantas coisas, né? Já transformou tanto a vida de pessoas. E aí, e aqui ao fundo, ó, temos aqui a nossa Umbanda. Nós cultuamos orixás africanos. E aí o cara vem dizer que isso é uma palhaçada e que pior, ele conheceu uma pessoa que saiu daqui, foi lá na África para poder ser iniciado no culto da quimbanda africano e aí essa pessoa foi humilhada lá pelos sacerdotes africanos. Aí eu peguei e fiquei assim muito puta, porque assim, os africanos que eu conheço, né, porque nós cultuamos hoje orixá pela religião tradicional iorubá. E os africanos que nós conhecemos são extremamente educados. Jamais eles humilhariam alguém. Imagina o Baba King, que é da família Dudu, é um sacerdote assim, ó, exemplar, é um doutor, é um mestre da USP, né? Então imagina se algum babalorixá africano ou ialorixá africana que vem fazer essa mensagem vai estar humilhando alguém porque aqui no Brasil a forma da gente cultuar orixá é diferente, ou porque a gente cultua Exu, ou para que a gente tenha Umbanda. Então eu fiquei muito revoltada com a história, disse, ah, não, isso aí ficou reverberando aqui em casa, a gente ficou conversando muito sobre isso nos dias que se seguiram. para começar, né? Ele falou ali, ah, não pode cultuar, abrir as portas do inferno e chegar a Deus. Isso daí é uma tremenda mentira, porque são dois lados da mesma moeda. O bem e o mal, mas isso está dentro das pessoas, não é as forças, não é as energias. Porque o que é ele disse ali, né, as forças do inferno? As forças do inferno só dentro de cada um. As forças maléficas estão dentro de cada um. E ele citou, né, lá no culto, se eu não me engano, é há mais de 500 anos, lá na África. É mais de 100, não é mais de 500. Tá, a família dele, sei que, deu todo, e a pessoa vem dizer, vem falar de outro culto, ou da forma como as outras pessoas cultuam, isso daí é mostrar que ele não sabe nada. Porque por que ele teria necessidade de denegrir ou rebaixar o culto da outra pessoa? Porque ele mesmo, a própria pessoa não se sente segura no que ela está falando. A mesma coisa é começar a denegrir as próprias igrejas, outros cultos. Tem pessoas que fazem isso. Mas por quê? Porque elas querem rebaixar o outro para que elas se elevem. E para começar, que as nossas religiões de matriz africana, as nossas religiões afro-brasileiras, afro-umbandistas,
elas têm como uma grande singularidade, é o que torna elas singulares, especiais, é justamente as diferenças, é justamente a diversidade dos cultos. Cada terreiro, ela tem a sua forma de trabalhar, cada terreiro, ela tem a sua própria tradição, cada terreiro ela tem a sua própria forma de desenvolver o trabalho, de se relacionar com a espiritualidade. E eu acho assim que é isso que faz a gente ser o que a gente é dentro da nossa O religião, equilíbrio, né? né? E assim, tipo, tu negar isso, dizer, não, só o meu culto é o correto, o teu culto é o errado, isso é negar a própria dinâmica da espiritualidade que nos move, que ela é viva, né? A magia é viva. Então a gente vê aí famílias religiosas que se lá no sul a gente tem muito isso, né? Que as famílias se visitam, as famílias interagem, as famílias participam de rituais, né? Famílias amigas, mesmo com tradições diferentes, elas se ajudam, elas se apoiam. E, gente, alguns desrespeito, mas daí isso aí é sobre a pessoa, não é sobre o culto, sabe? Quando vem essa fala, né? Ali deu para perceber que ele estava infeliz e foi infeliz nas palavras dele. Porque se tu tá indo contra aquilo que tu cultua, porque o outro tá cultuando de uma forma diferente, talvez o problema só está dentro de você. E assim, ó, a questão da quimbanda, né? Ah, a quimbanda é uma força do inferno. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, como eu disse, eu me relaciono com a espiritualidade da Umbanda e da Quimbanda há 20 anos. Como eu disse também, a Quimbanda Gaúcha, ela é babadeira. E eu estudo espiritismo, estudo hermetismo, estudo magia, estudo tantas coisas. E eu vou dizer para vocês, dentro do meu contato com Maria Padilha, dentro da minha relação com a Maria Padilha, dentro da minha relação com toda a falange de Exu que me guia, que me segue, com quem eu trabalho, eu vou dizer para vocês, nem que eu vivesse 10 vidas, eu poderia ser capaz de entender a profundidade e o trabalho e a atuação de Exu e Pombagira no mundo espiritual. Ah, quer dizer que eles são anjinhos? Não, eu acredito que eles são angelicais, né? Mas assim, eles vão aonde ninguém mais vai, né? Falando em anjos, por exemplo, eu cultuo o Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é uma proteção, é uma ancoragem muito importante na minha vida e no meu trabalho. Só que assim, alguém fez uma macumba para você e aí tá respondendo lá no sétimo inferno. É Arcanjo Miguel que vai lá no sétimo inferno resolver o seu problema? Não é o Arcanjo Miguel que vai lá no sétimo inferno resolver seu problema. É um Exu e uma pombagira que vão descer até o sétimo inferno resolver o seu problema. E aí é dentro de muitas questões que acontecem, conversas, acordos. E aí, se vocês estudarem um pouco mitologia das antigas divindades, das antigas religiões, a gente vê vários mitos aonde divindades descem até o inferno para resolver questões. Aonde o submundo, né, que nós reconhecemos como inferno, é apenas mais um reino, dentre tantos reinos que existem no nosso universo, né? Então existe o céu, o sétimo céu, e existe o sétimo inferno. E aí cada reino vai ter o seu governante, vai ter sua forma de atuar, a forma de interagir com o nosso reino, que é o reino humano, que é mais um reino, não é o principal, não é o único, não é o último. E aí, você dizer que esse não interage com esse, claro que interage. E ambos funcionam de uma forma que equilibra todo o funcionamento desse universo. O Exu e a Pombagira, eles são forças que eles atuam a nível terreno, aqui no nosso nível, e aí eles descem até lá embaixo, mas não é porque eles são demônios maléficos, é porque eles têm acesso a esses reinos. Reinos aonde tem tanto forças positivas,
benéficas, que estão atuando através do caos para o progresso da humanidade, quanto aqueles que são agentes do caos e que querem que tudo se exploda mesmo. Eu não estou aqui romantizando, dizendo que não existem forças maléficas, não existem forças diabólicas, malignas, existem os agentes do caos, mas existem os agentes que trabalham através do caos para o nosso progresso. E essas forças aqui dentro do nosso culto são os Exus e as Pombagiras. Só que como eles atuam, gente, é muito para além do nosso entendimento. Então, se é muito para além do nosso entendimento, a gente abraça o mistério. Se a gente abraça o mistério e a gente confia no mistério, a gente não pode julgar ser algo certo ou errado, porque é o mistério. Se é o mistério, não é certo nem errado. E outra, certo e errado é um julgamento de valor, né? Não tem a ver com o que é de verdade, tem a ver com o que é a partir da minha vivência, meus pontos de vista e aquilo que eu acredito, né? Toma um pouquinho d'água. Toma um pouquinho d'água que a pessoa começa a militar. Que as forças do mal, eles estão aí para o caos. E o caos é crescimento. A pessoa está ali ou está preparada para ficar no caos, ficar ali no inferno. E o inferno é em vocês. E Exu e Pombogira, eles muitas vezes te tiram dos teus próprios infernos e vocês voltam. E não é a responsabilidade deles. A responsabilidade é só tua, que não quer sair do conforto, que é o inferno. Ninguém vai morrer e vai para o inferno. Não, o inferno tu vive aqui mesmo. E os Exu e Pombogira muitas vezes te tiram do inferno, mas você volta. E aí, uma coisa que eu tava falando pro próprio motorista do Uber, né? Eu digo assim, cara, eu não acredito que uma pessoa não possa ir do inferno ao céu e do céu ao inferno. Porque eu estudo e sou uma estudante, tá, gente? Não sou uma grande entendedora, porque para mim ser uma grande entendedora de alguma coisa, como eu disse, teria que viver muito, muito, muito ainda, né? Sou uma adolescente de 44 anos, não é mesmo? Então, assim, eu estudo o hermetismo, e o hermetismo ele nos relata algumas leis universais. E são 7 principais. O hermetismo entende que existem 7 leis que atuam dentro do nosso universo para trazer o equilíbrio que nós conhecemos. E dentre essas leis, uma lei diz que tudo que há em cima, há embaixo. E aí depois em outras leis fala sobre polaridade e tudo mais. Então, assim, como eu disse, se há inferno, há céu. Se há céu, há inferno. Se não houvesse céu, não teria inferno. Se não houvesse inferno, não teria céu. A luz e sombra são duas forças inerentes uma da outra, uma à outra. Não tem como a gente achar que uma coisa rivaliza com a outra. Não existe a força rival. Então, Pombagira e Exu eu cultuo e vão até o inferno, então eles são inimigos de Oxalá. Tipo. E é isso mental que está, né, reverberando muito aí. Muitas pessoas acham isso porque desconhecem. Porque tu pode cultuar, sim. Pode cultuar orixá e cultuar Exu. E tanto tem um equilíbrio que nós já fizemos trabalhos que estávamos limpando em Exu e depois viemos para fortalecer em orixá. Ou seja, são forças complementares. Quem disser para ti isso é mentira, Não, nós já fizemos isso. E o resultado é da limpeza do Exu que estava lá nas profundezas que a pessoa estava presa, e depois viemos para aquele momento de cura no orixá. Então saiu ali do primeiro socorro e veio para uma cirurgia. Vai me dizer que isso daí não é verdade. A luz de orixá e a sombra de Exu, elas são manifestações da mesma força divina que nos move, gente. Então, assim, e contra isso é contrassenso. É abraçar uma ignorância, um preconceito que não nos cabe nessa era, né? E é incrível porque quanto mais a tecnologia avança, mais a gente percebe que o ser humano não está evoluindo junto. Mas o que mais me incomodou na fala dele foi justamente isso, essa questão de ele dizer que é palhaçada, não pode. Se ele dissesse assim,
Ah, vocês cultuam Exu e Pombagira e também cultuam Umbanda. Ah, eu não, eu na minha tradição só caminho pela sombra. Eu só caminho pela força de Exu. Eu não tenho afinidade, não quis caminho junto ao orixá. Não me afinizo com essa força. Eu estou caminhando só pela sombra de Exu. E aí eu ia dizer, gente, que legal, eu tenho um grande amigo meu que caminha, faz o caminho pela sombra, pela mão esquerda, que nem é só sobre Exu e Pombagira, sobre outras coisas, e que não atua na luz, atua só na sombra. Daí eu até brinco com ele, né? Eu digo assim: ah, tu é o próprio que a luz é para todos, mas a sombra é só para quem pode. Daí ele dá risada. E ele é um grande amigo meu que, numa hora de grande necessidade minha, ele foi lá com as suas forças sombrias, demoníacas, e me ajudou assim, ó, e foi tão real que eu tive um sonho com a egrégora que ele atua, outra pessoa daqui do terreiro teve o sonho também, né, que eu fiquei sabendo há poucos dias atrás. Então, assim, é real. E aí, por que eles vieram me ajudar se eu sou uma pessoa que cultuo forças da luz? Porque tá tudo integrado. Tá tudo integrado, E sabe? não é porque são das sombras que são más. Esse é o problema que as pessoas acham. Ah, a sombra é má. Não. A sombra muitas vezes ela vem a te proteger para te agir de uma certa forma, para te chegar num patamar, por exemplo, chegar lá para ajudar uma pessoa. Essas forças vão estar lá para te ajudar. Na verdade, assim, que nem o meu amigo fala muito, né, que essas forças, elas são neutras e elas não agem dentro de uma moralidade, juízo de valor do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. Eles agem na lei de causa e efeito. Então, Sim. se tu trabalha com essas forças, e isso tem muitas egrégoras de Exu que trabalham, Pombagira e de Quimbanda que trabalham dessa forma, que não é a mesma forma que trabalha a nossa egrégora aqui da nossa Kimbanda. Nossa Kimbanda trabalha na lei do karma, é outra coisa. A gente pode se aprofundar nisso em algum outro momento. Bom, eu posso explicar rapidamente. A nossa egrégora de Exu e Pombagira, eles trabalham na lei do karma. Então, por exemplo, o Rodrigo tem o caminho dele, ele quer se desviar do caminho dele, do caminho que ele precisa trilhar para transformar o karma em dharma. A nossa egrégora vai trazer ele de volta para o caminho dele. Vai mostrar para ele que ele está indo pelo caminho errado. Vai mostrar com muita rapidez a consequência dele estar se desviando do caminho. E vai trazer ele para o caminho. Né? Eu não vou fazer uma. A Maria Padilha não trabalha, por exemplo, com amarração amorosa, porque isso vai contra a lei do karma. Ela atua dentro da lei do karma. Então, ela não vai amarrar o Rodrigo com a Joana, sendo que o caminho dele é comigo. Ela não vai trabalhar para separação nossa para ele ficar com outra pessoa porque a outra pessoa pagou ela. Né? Então, ela trabalha, ela atua dentro de uma lei. Existem egrégoras de Exu, assim como outras egrégoras espirituais, que aceitam trabalhar fora da lei do karma, que é onde a nossa egrégora atua, e que elas trabalham caminhando pela sombra, caminhando pelo caos, sem essa moralidade do que é certo e do que é errado, não se preocupando com os teus acordos, com os teus aceitos, com os teus contratos, com os caminhos que tu assumiu antes de vir para esse mundo, mas eles não vão te poupar das consequências das tuas ações. Tipo, eles não vão julgar, tipo, ah, nossa, tu quer que a gente separe o Rodrigo da Mari? Beleza, separei. Ah, tu quer amarrar ele contigo? Ah, beleza, separei. Só que, tipo, o que vai acontecer contigo não é problema meu. E eles não estão ali nem para educar. Eles só vão fazer dentro do acordo deles, e aí eles. Porque o interesse deles é que você fortaleça a existência deles através da tua crença neles, da tua energia que tu coloca ali. Então, para eles, aquilo ali basta. Então, essa é a diferença de algumas egrégoras de Exu e algumas egrégoras né, que trabalham dentro da lei do karma, da lei da Umbanda, que é o caso dos nossos Exus, para aqueles Exus que trabalham fora da lei, que são esses os considerados infernais. Então, talvez esses considerados infernais sejam incompatíveis com a Umbanda, porque a Umbanda trabalha na lei do karma.
Mas não quer dizer que um Exu e uma Pombagira que trabalha dentro da lei da Umbanda e da lei do Karma não exista e que isso que a gente faz seja uma palhaçada. Então, se ele disser, eu faço esse caminho, beleza, tá tudo certo. A gente sabe que existem várias formas de atuar. Mas agora dizer que o que é feito diferente daquilo ali é errado ou é palhaçada, para, meu querido. A gente já viu o milagre acontecer aqui. E tu denegrir ou rebaixar uma outra cultura, um outro culto, isso aí tu tá falando de ti e não da cultura. Porque é muito fácil eu falar o que tu faz é errado. E dizer que o que eu faço é certo. Não, isso não existe. Cada um faz cultura da forma que está dando certo para você. Tu rebaixar uma outra pessoa não vai te fazer melhor. Pelo contrário. Tá falando que você não é o suficiente na tua cultura, no que tu cultua. Tu não acredita, inclusive, no que tu cultua. Se tu precisa rebaixar o outro. Né? E isso fala muito da pessoa, é só da pessoa, nem é das entidades, que as entidades estão aí, o que nós cultuamos é pela lei do karma, né? Eles têm uma hierarquia pelos orixás, pelos caboclos, e hierarquia entre eles. Tá? Tudo uma sociedade espiritual, e eles não vão falar mal de quem só cultua a parte escura, digamos assim. Né? Eles respeitam. Se tiver que vir alguém aqui em casa, mas eu cultuo só isso. Seja bem-vindo, né? E é muito comum a gente se deparar com pessoas, tanto das religiões afro, esse é um caso que nós estamos falando, mas a gente já ouviu casos de filhos aqui da casa, que até mesmo com Uber lá com um guiazinha da Umbanda, e falando mal da própria religião dentro do carro. Então a gente vai se deparar muito pelo caminho com essas pessoas que têm esse comportamento, que tem críticas, que falam mal de terreiro, que falam mal de pai de santo, que falam mal do culto, que falam mal da tradição, muitas vezes de outras religiões, outras vezes da própria religião. Pai Rô, tu que é uma pessoa assim muito assim, educado, elegante, sincero, né? Porque, gente, eu mando longe, eu falo, tá correto, eu sou de poucas ideias, entendeu? Eu falo, eu sou desaforada, e se a pessoa for vier com grosseria, eu vou ir com grosseria também. Mas isso não é uma coisa que eu não indico, entendeu? Esse comportamento que eu tenho, porque a gente se coloca aí em risco muitas vezes É, de ouvir mais desaforo, ouvir palavras violentas ou sofrer uma situação mais complicada. Então, eu não recomendo o meu tipo de comportamento. O comportamento do pai Rô é um pouco mais indicado. Como é que tu indica que a pessoa reaja ou haja perante uma pessoa que vem cheia de crítica, que vem falar coisas desse gênero? para começar, eu não discuto, né? Eu simplesmente, tá, então, tudo bem, Sorria né? ser. É mais ou menos assim. Se tu vai discutir com alguém que, nessa forma, assim, é uma pessoa ignorante, e quando tu quer impor, mas o meu culto é assim, quando começar assim, eu não acredito nisso, já corta. Então, tudo bem, né? É uma frase que encerra, tudo bem. Ou então, né, faz que nem o do filósofo que diz assim que sorria e finja e dê um cumprimento de vaca. Né? Aí a pessoa já por quê? Porque se tu for discutir com uma pessoa ignorante, tu vai perder a tua razão, porque ela vai vir com vários e vários, como é que é a palavra? Com vários e várias Argumentos. argumentos, sim, com vários e vários argumentos que só ela acredita. E você vai perder a linha, vai perder a tua sanidade, porque ela vai continuar ali e pessoas ignorantes, elas têm mais confiança da ignorância dela do que da certeza do desconhecido. Ela é muito fácil ela dizer eu tô certo e ninguém mais. Então, fica com a tua certeza que eu fico com a
né? Viu, gente? Sorria Porque sempre. sorri a cena, né? Ou começa a falar de outra coisa, para que a pessoa né? Se tome consciência assim, ah, não, a pessoa não quer falar. Porque tem assuntos que as pessoas elas levam muito pro coração. Porque política, religião, futebol, cada um tem o seu. Discutir religião com alguém que está querendo impor a dele, já corta. Se é uma conversa que cada um coloca a sua opinião e todos ali se respeitam, é perfeito. Mas quando alguém já diz o meu ou o teu não vale nada, já corta. Essa pessoa aí não vale nem a pena conversar. E você entenda aí que quanto mais entendimento você tiver da espiritualidade, mais você vai compreender a pluralidade que é a espiritualidade e as práticas espirituais e as manifestações de fé das pessoas. As pessoas têm o direito de manifestar sua fé. Eu me incomodo de entrar no Uber e o Uber tá ouvindo louvor. Eu fico incomodada, porque eu acho que ele está querendo impor uma energia de imposição. Mas ao mesmo tempo eu penso, ele está no carro dele, daqui a pouco já acaba. Bem feito, dona Mari Ferreira, bem feito. Você não quis tirar a sua CNH, você quer andar no coletivo, não quer ter um carro seu, e aí então aguenta. Esse é o preço que você está pagando pela sua escolha. Você está enchendo o saco, vai lá fazer sua CNH e vai comprar seu carro. E aí você para de se sentir incomodada com as escolhas dos outros, né? Porque é um direito que o outro tem de manifestar a sua fé. Então, eu nem uma estrela dou. Às vezes eu fico pensando, esse aqui eu vou dar uma estrela, porque realmente não estava alto. Não, acabo não dando uma estrela, sabe? Então, e dentro da magia, dentro das práticas da religião de matriz africana, tudo mais, tudo é válido. Se na tua panela tu tá fazendo um pirão que tá alimentando a tua família, tá deixando todo seguro, saudável e se prosperando, beleza. Então, entenda, quanto mais você evoluir, mais tranquilo você vai achar que o outro faça algo diferente do que você faz. E se fosse para todo mundo fazer igual, não existiria essa pluralidade. Se fosse para todo mundo fazer só uma coisa, existiria só uma coisa. Quando você compreende também minimamente a Kimbanda, você entende que o caminho deles não é um caminho infernal. E o caminho deles, dentro da nossa feitura, dentro do nosso fundamento, dentro da nossa tradição, é um caminho de justiça, é um caminho de verdade. Eles nos ensinam a viver na verdade. Eles olham no fundo do teu olho e fazem tu entrar em contato com a sua verdade. Não é sobre o certo e errado, é sobre a verdade. Que verdade você quer para sua vida? Que verdade você quer viver? Então, os nossos Exus, a nossa Kimbanda, né, eles nos ensinam a viver melhor em meio ao caos que está esse mundo, porque com mais calma, com mais clareza, com mais consciência, com mais paciência. Sim, Exu ensina paciência. Ensina, sabe? Porque ele te coloca a tua energia lá em cima e tu tem que lidar com os desafios e passar por eles com sabedoria. Então, a Kimbanda pode ser do inferno para qualquer pessoa que você conheça, mas aqui na nossa Kimbanda, os nossos Exus, eles trabalham dentro da lei do karma e nos ensinam a ser melhores, ser pessoas melhores, caminhando pelo caminho de verdade e justiça. É ter uma paz no próprio inferno. Eles te mostram, te ensinam para te descobrir a própria paz. E outra coisa, né? Se tu estiver num lugar aonde o comportamento é de segregação e não de integração, corra, porque o caminho espiritual ele vai te libertar. O grupo que você encontrar, eu espero que seja um grupo que desenvolva a capacidade de pensamento, a capacidade de olhar para o mundo de forma livre e de viver de forma íntegra. Qualquer coisa que seja diferente disso é cilada, pode sair correndo, porque o futuro e a evolução da humanidade deve ser o da integração, do respeito e da união, longe da violência, longe da imposição.
e sim expandindo cada vez mais a nossa consciência. E você, o que achou desse nosso papo? Curta, compartilha e deixe nos comentários alguma experiência que tu tenha tido com alguém que conversou, que veio impor alguma coisa e você ficou perdido. E agora o que eu faço? Vem curtir nosso Talks. Eternos Talk shows, eternos talk shows. Ele quer botar show. Eu quero botar show. E você também nos siga nas nossas redes sociais. O Rodrigo Bem, ele é tiktokeiro, ele tem, né, os TikToks dele. Ele vai Vou deixar tudo na vai ficar descrição. tudo linkado aqui na descrição. Instagram, meu Instagram, vai lá e assista os meus stories, adoro compartilhar, porque eu tenho lá todos os dias uma seleção dos melhores memes espirituais do dia, a galera adora, né? E fora algumas outras partilhas da nossa vida, do nosso dia a dia. E eu agradeço muito a sua presença aqui e não esqueça de ativar a notificação para ver os próximos conteúdos. E compartilhe com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está querendo entender um pouco mais sobre Exu Pombagira, né? Que eu sei que é um assunto ótimo, a gente conversa na mesa do bar sobre esse povo, né? Venham almoçar com os bruxos. Gratidão. Até a próxima.